Bom dia, pessoal. Então, agora gravando. Sejam bem-vindos ao nosso encontro de administração rural, dia 29 de janeiro. Bom dia a todos. Eu peço que façam um registro ali no chat, né? Alguns estavam dando bom dia, mas façam agora, a partir da gravação também, para que fique oficializado o registro da presença de vocês aí. Então, eu vou nominar os que eu tenho aqui já anotados. Bom dia a todos, Isabel, Heloísa Topanotti, Stephanie, Zaquiel, Rodrigo, Letícia Nunes, Bruna, Gustavo Destro, Ana Paula e José Vitor Pitch. Não, João Vitor Pitch. João Vitor, bom dia. Nós tivemos isso, e bom dia José Assis, que entrou agora. Então, registro ali no chat. Bom dia, pessoal. Então, nós vamos continuar os trabalhos da disciplina. Fique à vontade para nos arguir, perguntar, interromper a qualquer momento. Temos a presença do Antônio também. Bem-vindo, Antônio. Entrou com o login do Matheus. Seja bem-vindo, Antônio. Bom, hoje nós vamos... não vai ser longo, tá? Mas vamos trabalhar em 3 vertentes. Nós vamos terminar de discutir a questão do ITR, que eu tinha prometido para vocês a gente dar uma analisada em algumas questões de concurso, né, onde o ITR foi cobrado, que são questões que eu vou usar na nossa prova. Tá? Na verdade, para quem fez a prova do dia 18 de dezembro, já viu como é que funciona. Eu faço prova apenas com as questões tiradas de concurso, sobre os temas que a gente trabalha, tá? Então, da parte do ITR, o que vai constar na prova também é alguma dessas questões que nós vamos trabalhar hoje. Gabriel Sartor. E depois eu já vou, com uma semana de antecedência, colocar aquela bateria de exercícios. Você sabe que são 3 baterias que vão valer como uma das avaliações da disciplina. Então, a bateria de exercícios sobre depreciações já estão lá no SIGA, né? Quem observou lá, eu acho que eu não mandei notificação, mas já estão lá no SIGA. Mas não se assustem, eu vou depois exemplificar como que vocês vão fazer o preenchimento, e a data de entrega é até às 8 da manhã do dia 12 de fevereiro. Então, geralmente a gente vai dar uma semana ou mais de prazo para resolução desses exercícios, tá? Mas depois eu vou explicar. E na terceira parte, a gente vai continuar falando sobre o processo administrativo, né? A gente tem que concluir todas as funções administrativas. A gente dedicou um bom tempo para a função inicial, a função talvez mãe, a função mais importante, que é o planejamento. Mas nós vamos hoje, e agora, nas semanas que nós teremos em sequência, falar ainda das funções de organização, direção e controle. Então, hoje a gente vai dar umas pinceladas sobre a função organização. A gente não pode deixar de tratar disso, ok? Então, esse vai ser vamos dizer, o conteúdo da nossa conversa de hoje. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o ITR e as questões. Só antes de falar das questões, eu vou apresentar para vocês um pedacinho da lei, para mostrar mais uma dessas curiosidades das leis brasileiras, que é esta lei aqui, ó. Tá lá no SIGA, eu coloquei para você, está no tópico da semana passada. A lei 93,
93, de 1996. Tá? Então, apenas uma curiosidade, uma delas, né? Deve aparecer para vocês em seguida aí. Aqui eu já vou adiantando, eu estou no artigo 11, tá? Falando sobre o valor do imposto, o valor do ITR, tá? Então, diz que o valor do imposto será aplicado sobre o valor da terra nua tributável. Então, uma das questões que a gente vai ver é até sobre isso, tá? O valor da terra nua tributável. Lá no Código Tributário Nacional, fala que o imposto ITR é calculado sobre o valor fundiário da terra. Tá? Então, tem até isso, né? Essas contradições sobre o objeto do imposto, tá? Tem uma questão que a gente vai ver que diz que o imposto é calculado sobre o valor da terra nua, e essa alternativa é errada, né? Porque a alternativa correta, a gente vai ver, de acordo com o Código Tributário Nacional, é o valor fundiário. Claro que eu não vou passar esse tipo de pegadinha nas questões que a gente vai cobrar de vocês. Mas o que eu queria chamar a atenção é que tem muita lei brasileira que, em vez de colocar um indexador, coloca um valor fixo. Por exemplo, aqui, ó, no parágrafo 2 do artigo 11, fala que, em nenhuma hipótese, o valor do imposto devido será inferior a R$10. Veja, eles colocaram o valor de R$10, mas não colocaram um indexador. E ficou essa coisa estranha, porque, olha só, em 1996, eu fui conferir lá, o salário mínimo era um pouquinho mais que R$100. Então, R$10 em 1996, quando essa lei foi criada, esses R$10 representavam quase 10% do valor do salário mínimo. E hoje o valor mínimo do imposto continua R$10. E hoje ele não representa 10% do salário mínimo, ele representa menos que 1% do salário mínimo, certo? Então, se a gente fosse ter uma atualização desse valor, esse valor hoje seria mais do que R$100, ou seja, o valor mínimo de uma declaração não poderia ser inferior a R$100, se isso fosse corrigido aos valores da época, mas não existe essa correção. Veja, e essa lei não é tão antiga assim, essa lei não é do tempo que se amarrava cachorro com linguiça, né? 96 não faz tanto tempo assim. E essa é uma das incongruências da legislação brasileira. Eu tenho algumas declarações que eu faço que ficam pelo valor mínimo e o valor é R$10. Veja, a multa por atraso ela é superior ao valor do imposto. Eu tenho muita declaração que eu faço que no final sai um boleto lá de R$10. É um valor simbólico, quase insignificante. E esse é um dos motivos pelos quais eu disse para vocês na semana passada que o governo federal, a Receita Federal, não dá muita importância para o ITR. O ITR é um imposto assim meio esquecido. Um dos motivos é esse, né? O valor mínimo não é corrigido, certo? Uma das incongruências aí da nossa legislação. Vou ter que interromper de novo para a gente ir direto para as questões. Para falar sobre as questões, alguém gostaria de, antes da gente projetar as questões, alguém gostaria de falar alguma coisa? Então, vamos lá. Lembrar que esse arquivo das questões não foi colocado no SIGA, não está no SIGA. Apenas quem está acompanhando a aula online ou quem depois tentar encontrar o vídeo da aula é que vai encontrar essas questões, tá, pessoal? E é dessas questões que eu vou projetar aqui que sai uma da prova. Uma ou duas da prova, né, dependendo do tamanho da prova. Então, vamos ver, em termos de concursos, o que foi cobrado que envolvia a questão do ITR. Algumas questões eu vou passar mais rápido, aquelas que eu passar mais rápido, obviamente, não são aquelas que eu vou cobrar eventualmente em uma prova, tá?
estou tentando acompanhar aqui a projeção, eu estou conectado no celular também, e eu estou vendo que não está projetando para vocês. Eu coloquei para projetar, e para vocês não está projetando. Bom, isso aqui eu não tinha visto acontecer. Ele está só na tela inicial aí para vocês. Vou tentar de novo. Então, lá, essa questão aí caiu para concurso de delegado de Polícia Civil do Ceará. Tá? Determina a Constituição Federal que o imposto sobre a propriedade territorial rural não incidirá sobre pequenas levas rurais, definidas em lei, quando as explore o proprietário que não possua outro imóvel. A referida determinação implica em, isso está na lei também, tá? Quando a pessoa não tem outra propriedade, né? Não possui outro imóvel, e é uma pequena gleba rural, que essa gleba rural, dependendo da região do país, muda, né, o tamanho da gleba rural, a gente sabe disso, a gente já conversou semana passada, 30 hectares na maioria das regiões do país, tá? 100 hectares lá na floresta amazônica ocidental, e essa isenção implica essa determinação implica em imunidade, certo? Ou seja, o nome desse procedimento aí de não pagar imposto, sobre o fato do ITR não incidir sobre pequenas glebas rurais, o nome disso é imunidade. A lei e a Constituição também prevê isenção, mas aí são outros casos. Por exemplo, isenção é quando é um imóvel destacado para a reforma agrária, que já foi disponibilizado para a reforma agrária. Aí chama isenção, ok? Essa questão não vou cobrar de vocês na prova, tá? Mas é só... Porque foram muito poucas questões sobre TR cobradas em concurso, então quase todas que eu achei eu coloquei aqui, tá? Pronto, pelo menos mudou. Essa aqui, ó, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, tá? Cobrou o ITR, o Imposto sobre Propriedade Rural, letra A, de competência da União e do município onde está localizado o imóvel. Letra B, de competência da União, é possível ao município onde está localizado o imóvel somente fiscalizar a cobrança do imposto. C, de competência da União, é possível ao município onde está localizado o imóvel somente cobrar o imposto. E D, de competência da União, porém, é possível ao município onde está localizado o imóvel fiscalizar e cobrar o imposto. Ó, caiu para o Tribunal de Justiça, tá? Nível superior, disciplina de direito tributário. Alguém quer chutar aí qual a alternativa correta? Pode chutar nesse momento. Bom, a correta é a letra D, que é um imposto de competência da União, mas a Constituição prevê que pode ser delegado ao município mediante convênio com a Receita Federal,
esse município pode fiscalizar e cobrar imposto, desde que não dê nenhum desconto. Lembrem disso, a gente conversou semana passada. Essa questão aqui eu cortei fora, que era a questão sobre a aplicação do ITR em áreas urbanas, porque isso aí mudou. O ITR podia ser cobrado no lugar do IPTU se um imóvel urbano tivesse sendo usado para atividade agrícola. Esse era o entendimento até 2017, mais ou menos. Aí o Supremo Tribunal, ou o Superior Tribunal de Justiça, eu não sei qual dos dois, né, criou um novo entendimento e tirou isso fora. E aí questões desse tipo, essa questão caiu em 2015 para o Tribunal de Contas do Ceará, mas agora ela não vale mais, tá? Eu tirei fora. Só uma curiosidade, ó. Não, foi agora no ano, em 2019, há 2 anos atrás, tá? Que a Receita decidiu que não pode mais incidir ITR em áreas urbanas, o que era um bom negócio, né? Para quem tinha, por exemplo, uma hidroponia num ambiente urbano, né? Era bem interessante, né? Porque aí tu podia deixar de pagar o IPTU e pagar o ITR. O IPTU é muitas vezes mais caro que o ITR, né? Num terreno urbano, a gente chega a pagar mais de R$ 1.000 por ano de IPTU. E se fosse ITR num terreno urbano, tu pagaria os R$ 10, aquele valor mínimo que a gente falou para vocês, tá? Mas isso caiu em 2019. Ó, o Superior Tribunal de Justiça, em 2019, fez uma nova tese sobre... não. Foi a Receita Federal que fez um entendimento contrário à decisão firmada ao Superior Tribunal de Justiça. É uma bagunça. O Brasil é uma bagunça em termos de legislação, tá? Mas o fato é que agora não pode mais pagar ITR em áreas urbanas. E até 2019 podia. Então, se eu tivesse um terreno na cidade, fizesse uma horta lá, em vez de construir uma casa, uma sala comercial, eu podia sobre esse terreno. Isso em Santa Rosa, por exemplo, acontece muito, né? Quem é aí de Santa Rosa sabe que tem terrenos na cidade que o pessoal tem uma hortinha ali, faz uma rocinha de milho, e nesse caso podia pagar ITR e não IPTU. Em muitas cidades isso acontece. Agora, desde 2019, não pode mais, tá? O que é muito triste, né? Porque um terreno na cidade vai pagar muito IPTU, mesmo que não tenha nada construído. Essa aqui sobre para ser titular do serviço de notas, titular de cartório no Distrito Federal. Tá? Então, olha aí. Com referência ao ITR, assinalar a opção correta. Letra A. O ITR não incide sobre imóvel declarado como interesse social para fins de reforma agrária. E aí? Letra B. Não há previsão constitucional para a progressividade do ITR. C. O enfiteuta não pode ser sujeito passivo do ITR. Letra D, não há fato gerador do ITR em relação ao imóvel rural por acessão física. E E, a base de cálculo do ITR corresponde ao valor da terra nua, incluindo os valores de mercado relativo a construções, instalações e benfeitorias. Esse é meio complicadinho, essa questão também eu não vou cobrar para vocês na prova, mas vamos lá ver o que seria correto. O ITR não incide sobre imóvel como interesse social para fins de reforma agrária. Na verdade, ele incide. Ele só quando ele realmente é disposto para a reforma agrária, é aí que tem a isenção, tá? Mas enquanto ele está só declarado, mas ele não foi passado para a reforma agrária, continua incidindo. Então, a letra A não está correta. Letra B também não está correta, tá? Porque o ITR é fortemente progressivo, a gente viu isso na semana passada. Letra C, enfiteuta. Enfiteuta é o cara que pode ser tanto o poceiro, tá, como a pessoa que arrenda, tá? E ele pode ser, sim, sujeito, né? O poceiro, a pessoa que invade uma terra, ou possuidora da terra, pode ser sujeito de pagamento de ITR. Letra D, não há fato gerador de ITR em relação ao imóvel rural por acessão física, ou seja, o que é construído no imóvel, as melhorias construídas e plantadas no imóvel, não são fato gerador de ITR. Essa é a alternativa correta, tá? Não há fato gerador por acessão física. Como tem alguns termos aí mais técnicos que fogem do nosso dia a dia, como o caso do enfiteuta e essa questão da acessão física, eu deixei de fora, tá? Não vou cobrar na prova.
A base de cálculo do ITR, letra E, corresponde ao valor da terra nua, incluindo os valores de mercado relativo a construções, instalações e benfeitorias. Justamente o contrário, tá? A base de cálculo do ITR é a terra nua, tá? Que é o valor fundiário, excluindo as construções, instalações e benfeitorias. Isso a gente viu no programa do ITR, o programa gerador do ITR, aquele que é disponibilizado pela Receita na semana passada, e aí tu vai colocando o valor relativo às plantações, ao reflorestamento, às construções, e tudo isso é descontado na hora de pagar o imposto, tá? Então, a letra E também é incorreta. Aqui seria a explicação de o que está certo, o que está errado em cada alternativa, mas não se preocupe, aquela não vou cobrar. Questão 5, nós temos umas 12 ou 13 questões para ver, tá, pessoal? Vocês estão aí ainda, né? Porque ninguém está falando nada, só estou ouvindo o caminhão na rua. Essa aí caiu no Tribunal de Justiça de São Paulo. Assinale a alternativa correta também. Letra A, não há previsão constitucional de progressividade do ITR. Letra B, a base de cálculo do ITR é o valor da terra nua, né? E, na verdade, essas duas primeiras aí estão erradas, né? Primeiro, porque a letra A, porque tem progressividade, sim, né? E letra B, o base de cálculo é o valor fundiário de acordo com o Código Tributário Nacional. Essa questão é pegadinha também, tá? Se eu colocar ela, eu vou tirar essa pegadinha. Porque lá na lei que a gente acabou de ver, a 93, fala que o valor do imposto é calculado sobre o valor da terra nua tributável, certo? Poxa, aí é muita pegadinha mesmo. Agora, quem quer passar em concurso tem que estar preparado mesmo para essas pegadinhas de concurso. Letra C, o ITR será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique em redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Correta. Letra C, então, está correta. Letra D, o ITR não incide sobre imóvel declarado como interesse social para fins de reforma agrária. Ele incide sim, ele só não vai incidir sobre o imóvel da reforma agrária quando ele for destinado à reforma agrária, mas só enquanto ele é declarado, continua pagando imposto sim, tá? Pegadinha também essa questão aí, vamos pular ela. Essa aqui é grande, tá? Mas vamos nessa, que essa talvez a gente possa colocar na prova. Essa caiu para a Prefeitura de Salvador, técnico de nível superior, tá? Então, Ricardo, olha aí, ó. Um trabalhador rural, ao receber a notificação do lançamento de ofício do ITR, atinente ao seu sítio, resolveu entregar 2 galinhas caipiras, 1 vaca leiteira, 2 cabras e 2 sacas de milho, que reunidas somavam 100 quilos do cereal. Bom, caiu em concurso isso aí, gente. Tá? Assinale a alternativa correta. Letra A. A administração fiscal deverá considerar totalmente quitado o débito de Ricardo referente ao imóvel, por se tratar de forma de pagamento típica da área rural. Letra B, a administração fiscal deverá considerar parcialmente quitado o débito de Ricardo referente ao imóvel, pois a quitação será válida quanto aos bens semoventes, mantendo-se, entretanto, débito correspondente ao valor das sacas de milho. Letra C, a administração fiscal deverá considerar parcialmente quitado o débito referente ao imóvel, pois a quitação será válida quanto ao valor das sacas de milho, mantendo-se, entretanto, o débito correspondente ao valor dos bens semoventes. Letra D, a administração fiscal deverá considerar que a obrigação de pagar subsiste para Ricardo, uma vez que a entrega de bens in natura não satisfaz a obrigação tributária ou extingue o crédito tributário. E letra E, a administração fiscal deverá considerar totalmente quitado o débito de Ricardo referente ao imóvel por se tratar de trabalhador inscrito no cadastro municipal de agricultores, não sei do que lá. Agricultores da região, porque aqui tem uma tela do MIT tapando. Gente, é incrível que isso tenha caído num concurso, tá? Mas a correta é a letra D. Não tem como pagar com bens, tá? A administração fiscal só aceita pagamento em dinheiro, tá? Tem que pagar com aquele boleto chamado DARF, tá? Letra D, então, tá? Só aceita pagamento em dinheiro. Essa é de dar risada mesmo, Rodrigo. Aqui tinha mais uma sobre o entendimento de incidir ITR em área urbana, tirei fora, tá? Essa aqui caiu no Maranhão, para auditor fiscal da Receita Estadual. Olha aí, ó. A tributação sobre a propriedade rural, fundamental para o desenvolvimento agrário, tem como espécie o ITR, Tributo de Competência da União. Assinale a alternativa correta. A. É o imposto progressivo. Quanto maior o tamanho do imóvel, maior será a alíquota e, portanto, o ônus imputado ao contribuinte. Essa aí está parecendo a certa, tá?
Letra B. O contribuinte do imposto é o real proprietário do imóvel. Aquele que for apenas possuidor não será considerado contribuinte do imposto. Opa, essa aí você já sabe que está errada, né? Porque o cara que se meter, quiser tomar conta da terra, o governo não se importa dele pagar imposto. Então, o posseiro, o possuidor apenas paga imposto também, tá? Então, a B está errada, já de cara. Letra C. É classificado como um imposto proporcional, ou seja, a alíquota é constante, e o resultado aumenta à medida que aumenta o valor do bem sobre que ela incide. Não, não é um imposto proporcional. Ele é progressivo, aumenta a alíquota, tá? E D, o município poderá optar por fiscalizá-lo e cobrá-lo. E até mesmo, não sei o que, tem uma barrinha do Nietzsche aqui, e até mesmo reduzi-lo. Não, o município não pode reduzi-lo, isso está na Constituição. E é importante que o município não possa reduzir, porque se pudesse, né, seria mais um procedimento para compra de votos, né, no momento da eleição para prefeito, para vereador, isso que é uma atitude já muito comum em muitos municípios, né, essa briga que se vê, como se viu agora em 2020, na disputa para o pleito municipal, com certeza o ITR seria usado como um instrumento político. Então, nesse caso, o legislador, o constitucional lá, ele colocou essa cláusula que ela é importante, né, que não pode dar desconto no ITR. Então, nesse caso, alternativa A, ao imposto progressivo. Essa é uma boa questão aí para eu colocar numa prova. Essa aqui nem marquei de onde que eu tirei, tá? Aí é de novo a questão de quem que pode cobrar, tá? Então, com base no CTN, tá? Que reproduz o que está lá na Constituição, o sujeito da obrigação tributária principal relativa ao ITR, incidente sobre as propriedades rurais localizadas no município, será tanto a União como o município, em solidariedade ativa, relativamente a todos os créditos tributários do município. Apenas o município, aquele que for indicado como sujeito ativo no convênio firmado entre a União e o município, apenas a União, e a União em relação... Tá, gente, vou deixar essa questão de fora aí, tá? Porque ela repete aquela questão do município. A gente já sabe que é o município quando fecha o convênio com a Receita. Essa aqui é Tribunal de Justiça da Paraíba. Estamos terminando aqui, tá? Ó, essa aqui é um tipo de pegadinha. Olha que coisa, tá? Mas eu vou mostrar ela para vocês. Com relação aos impostos ITR e também sobre... Aqui ela mistura dois impostos, tá? É um que a gente não estudou que não tem a ver com o nosso métier do agrônomo. O imposto de transmissão intervivos e o IPTU, tá? Então, ele fala sobre 3 impostos, tá? E aí fala o seguinte, a Constituição Federal determina, aqui eu vou só mostrar a pegadinha que tem, ó. A ITR, a letra C parece correta, né? Porque o ITR não incide sobre pequenas glebas rurais, definidas em lei quando as explore só com sua família ou proprietário que não possua outro imóvel. Essa aí parece correta, só que o termo só com sua família não aparece na Constituição, aparece só nessa lei aqui, a 93. Então, essa aí está errada, e passa a ser certa só a letra A, que é o seguinte: o ITR será fiscalizado e cobrado pelos municípios que assim optarem, na forma da lei, desde que não implique redução do imposto ou qualquer outra forma de renúncia fiscal. Então, a A e a C parecem corretas num primeiro momento, só que a C traz uma pegadinha. Esse termo, só com sua família, não está na Constituição. E a pergunta é a Constituição. Só que o cara que estudou a lei, a Constituição e tudo mais, ele já está com tudo embaralhado na cabeça aqui, né? Coitado do cara que fez esse concurso aí. Vamos ver a questão 12, caiu no Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, para ser auditor. Nos termos da Constituição Federal, quando ficar constatado que a propriedade não cumpre sua função social, poderão ser aplicadas as seguintes medidas, exceto essa questão de cumprir a função social.
Vocês já ouviram falar, né? Tem muitos movimentos que se valem da Constituição, né? E citam essa questão da função social da propriedade. Tanto o MST como o MTST fazem muita menção à função social. Então, o que não pode ser aplicado? Letra A, para imóveis rurais, o parcelamento e edificação compulsória. Letra B, para imóveis urbanos, a aplicação de alíquotas progressivas em relação ao IPTU. Para imóveis rurais, veja, IPTU a gente não está estudando aqui, tá? Mas C, para os imóveis rurais, a desapropriação por interesse social, para fins da reforma agrária pela União. E letra D, para imóveis rurais, para aplicação de alíquotas progressivas em relação ao ITR. Então, a letra D está correta, sim. As alíquotas progressivas já estão previstas em lei. A letra D, né? A letra C também. O imóvel pode ser declarado de interesse da reforma agrária, pode ser desapropriado, mediante indenização, também está correto. A letra B, alíquotas progressivas para o IPTU, está correto também. Então, a única coisa que o governo não pode fazer numa propriedade é chegar lá e dividir a propriedade, ou construir lá um acampamento para, né, com Minha Casa Minha Vida, né, casas de interesse social, não pode ir lá construir alguma coisa na propriedade. Ele pode, sim, desapropriar a propriedade inteira para fins de interesse social, para fins de reforma agrária. Mas ele não pode dividir a propriedade e dizer, esse pedaço eu quero para reforma agrária e esse pedaço eu não quero. E nem pode construir sobre a propriedade dizendo que aquilo tem interesse social, tá? Então, o que está errado aí é a letra A. Aqui, ó, para engenheiro agrônomo da Caixa, finalmente uma prova da Caixa Federal, tá? Da Caixa Econômica. Então, aqui prova para engenheiro agrônomo cobrando sobre ITR. Acho que é a única questão que eu achei de concurso para engenheiro agrônomo, tá? Na avaliação de imóveis rurais, as terras são classificadas quanto ao seu estágio de exploração atual. Dessa forma, ao se atribuir o valor da terra nua, considera-se o valor da gleba de terra A, com benfeitorias, B, com floresta plantada, C, apenas com pastagens, D, sem produção vegetal ou vegetação natural, e E, não trabalhada com ou sem vegetação natural. Então, o valor da terra nua, ela é sem as benfeitorias e descontando também a vegetação natural, para a pessoa não ter que pagar o imposto sobre a vegetação natural, né? Então, o ITR, ele gera tipo um estímulo para que você mantenha a vegetação natural. E na planilha lá do programa, quando a gente baixa o programa, tem a opção lá de tu marcar quantos hectares, qual é o tamanho da área com vegetação natural, e isso automaticamente vai descontar o total de terra nua sobre o qual vai ser calculado o imposto, tá? Então, letra A, as benfeitorias não entram na terra nua, floresta plantada, letra B, não entra na terra nua, letra C, pastagens, não entra na terra nua, tá? E a letra D está correta porque se exclui toda a produção vegetal ou vegetação natural, e se tivesse qualquer construção também se tiraria fora, tá? E a letra E, ela está considerando a vegetação natural, com ou sem vegetação natural. Não, então ela está errada também, porque no valor da terra nua também desconta a vegetação natural, que é uma forma de estímulo para a preservação, né? Para a preservação da vegetação nativa, tá? Então, essa aqui, a correta é a letra D. O valor da terra nua é a gleba de terra sem produção vegetal ou natural. E era isso, certo? Essas eram as questões sobre ITR. Antes de eu fechar o arquivo, ele está na minha frente ainda, alguém gostaria de fazer um comentário, uma pergunta? Claro, depois eu vou colocar o vídeo lá. E aí, quem quiser rever essas questões, fica à vontade. Posso fechar o arquivo, então, pessoal? Estou fechando. Pessoal, próxima... Então, estamos encerrando aqui a questão do ITR, tá? Foi bem rápido, né? É só uma pincelada. Quer entender bastante de ITR? Já deixei as letras para vocês. Dá uma lidinha na lei, que eu deixei lá, tá? Lá no SIGA.
Na Constituição tem 3 ou 4 artigos só sobre o ITR, então é bom dar uma lida, vocês estarem sabendo. E o melhor jeito de aprender sobre ITR, para ser repetitivo, porque eu falei semana passada, é o seguinte: façam, né? Tenham disposição, peito, coragem para fazer por um amigo, por um familiar, para fazer a declaração da propriedade da família. Agora, em setembro, né, é a declaração de 2021, batam no peito e digam o seguinte: eu vou fazer a declaração, tá? E façam a declaração da família. Se tiver dúvidas, eu já falei, já anunciei aqui também, eu me disponho a ajudar aí quem quiser se aventurar a fazer isso, ok? Porque eu entendo que essa é uma atribuição do engenheiro agrônomo. Vamos para o próximo. A bateria de exercícios, tá? Então, agora, mudando completamente de assunto. A bateria de exercícios, a primeira bateria de exercícios é sobre depreciação, voltando a falar sobre custos fixos, custos da atividade rural, tá? O trabalho que vocês fizeram. Por que eu mantive essa bateria de exercícios? Primeiro, eu já tinha comentado com vocês que a gente ia fazer esses exercícios, né? Mas eu tinha uma expectativa, né? Uma torcida de que a gente pudesse estar se encontrando pessoalmente, né? Que a pandemia poderia dar um refresco aí, poderia aliviar, e a gente poderia abreviar essas atividades remotas e propor essa segunda parte da disciplina de forma presencial. Na verdade, não foi o que aconteceu, e na verdade aconteceu o contrário, né? Ontem o Consuper teve reunido e decidiu que haverá a possibilidade, decidiu já pela possibilidade de estender as atividades remotas por todo o ano de 2021. Tá? Então, talvez tenha aí atividades híbridas, mas já ficou aberta a janela de possibilidade de atividades remotas durante todo o ano. Vocês têm representantes no Consuper, não sei se assistiram, né, ontem essa reunião, mas alunos que representam os alunos estavam lá e participaram também. Isso não quer dizer que todo o ano de 2021 vai ser de atividades remotas, tá? Mas abriu a possibilidade com a aprovação que aconteceu ontem. Então, realmente é de ficar triste, tá? Mas também não posso condenar as pessoas que tomaram essa decisão. Afinal, a vacinação está indo bem devagar, né? Como era de se esperar, né? Imagina fazer vacina para toda a população mundial. O Brasil é um país enorme também, com uma população enorme, né? 230 milhões de habitantes, então, 230 vacinas, 230 milhões de vacinas ainda em 2 doses, precisaria quase 500 milhões de doses de vacina. Então, é muita coisa, tá? E aquela expectativa que a gente tinha da epidemia arrefecer, aliviar, está ao contrário, né? Nós estamos aí batendo números muito altos de mortes diárias, 1.200, 1.300 mortes por dia, então voltou a um número altíssimo de mortes diárias no Brasil por Covid, e além disso, agora o vírus está com mutações, né? Estão acontecendo mutações que podem ser mais agressivas, ou pelo menos se mostraram mais infecciosas, vocês estão acompanhando o noticiário. Então, uma situação bem triste mesmo, né? Então, por esse motivo, a gente vai fazer esses exercícios à distância aí. O primeiro deles é sobre depreciação. E a gente vai fazer juntos agora um pedacinho desse exercício. Tá? Antes, vamos lembrar o que é depreciação, porque teve muitos grupos que deixaram de calcular a depreciação no trabalho. Tá? Alguns grupos fizeram com antecedência o trabalho, e aí a gente teve a possibilidade de ajudar o grupo, identificar, olha, tá bom o trabalho, mas vocês não colocaram o custo da depreciação. Então, fomos lá e arrumamos, tá? E também teve grupos que não usaram a prerrogativa, né, a possibilidade da gente fazer
um acompanhamento do trabalho e simplesmente entregaram o trabalho. E alguns desses grupos que só entregaram o trabalho não calcularam a depreciação, tá? Aí, como se diz, é de cair o butiá do bolso, do caudilho, né? Porque, gente, a depreciação é um dos custos que não pode ser desconsiderado, é um custo contábil, inclusive. A depreciação, se tem alguns custos que não são contábeis, não, nesse caso, a depreciação não se encaixa, a depreciação é um custo contábil, então, a contabilidade das empresas, a contabilidade oficial, tem que levar em conta a depreciação, certo? O que é a depreciação? A depreciação só não é um desembolso, né? Mas a depreciação é um desgaste, é uma desvalorização de benfeitorias e equipamentos, certo? Que tem que ser considerado como custo, porque o desgaste ao longo de determinados períodos, que geralmente são anos, vai fazer que ao final de um determinado período, né, de uma quantidade de períodos, que a gente chama de vida útil daquele bem ou daquela benfeitoria, esse bem ou benfeitoria precisa ser reposto, né, e ele tem um custo, essa reposição tem um custo. Então, há que se fazer um fundo, uma reserva de recursos, para que ao final da vida útil, o bem possa ser reposto para a continuidade do processo produtivo. Então, a depreciação não significa tirar dinheiro do bolso e pagar naquele momento. Significa tirar dinheiro do bolso e fazer uma reserva, um fundo. Pegar o dinheiro e guardá-lo num fundo. Você não vai gastar aquele dinheiro, você vai guardar num fundo, certo? E isso é contabilizado oficialmente. Tá? O programa que a gente usou, o Rural Pro, ele só usa um método de cálculo de depreciação, que é o método linear. Mas são 3 os métodos mais utilizados e a gente apresentou eles para vocês no tempo próprio, lá no primeiro período de atividades remotas. E 2 desses 3 métodos são mais utilizados, que é o método linear, esse que é o único que o Rural Pro utiliza, e o método da soma dos dígitos, ou o método de Cole, que é o mais adequado, se vocês lembram, expliquei na época, para aqueles bens que têm uma grande depreciação nos primeiros anos, e depois o grau de depreciação vai diminuindo com o passar dos anos, e eu exemplifiquei que esse é um bom método para máquinas, e principalmente para veículos, por exemplo. A gente sabe que um carro novo, ele perde muito valor no começo, né, e depois a depreciação vai diminuindo ao longo dos anos. Então, a depreciação é maior nos primeiros anos, principalmente no primeiro ano, tá? E aí cabe bem mais esse método da soma dos dígitos. Então, agora, para sair da teoria e praticar um pouco, eu propus uma bateria de exercícios, onde vocês vão aplicar esses 2 métodos, o método linear e o método de Cole, tá? Como é que vai ser feito? É um trabalho individual que cada um de vocês vai fazer e entregar, mandando por e-mail a foto do trabalho preenchido à mão, ou então preenchido no computador mesmo, tá? Até às 8h30 do dia, até às 8, na verdade, tá? Para poder conferir antes do dia 12, tá? Do dia 12. Então, nesse caso agora, para a gente pegar o ritmo, a gente está dando 2 semanas de antecedência. Já estão lá os exercícios lá no SIGA, tá? Tem 3 arquivos lá, mas só precisa fazer um, preste atenção. Eles estão divididos conforme a matrícula. Se o aluno tem a matrícula par, tem lá o final da matrícula, né, de vocês termina com o número par, vai baixar o arquivo da matrícula com número par. Se o final da matrícula termina com número ímpar, vai entregar o exercício com número ímpar. Tá? Isso aqui eu fiz para não ter muita cópia entre os estudantes, tá? E para vocês que estão online, tem um 3º arquivo que chama online, tá? Que é uma versão, como eu já disse, resumida, ou light, é um exercício resumido, ele é uma versão menor, tá? Como um brinde para quem está acompanhando aqui a aula online, tá?
E é esse da aula online que eu vou projetar agora e a gente vai começar a fazer, tá? Ele só tem 3 questões, os outros têm 5 questões, tá? E eu vou projetar aqui. E esse que eu estou colocando para vocês tem senha, então só para vocês eu vou colocar a senha no chat daqui a pouco, tá? E vocês vão abrir o arquivo com senha, tá? E, obviamente, vai ser aceito só 14 desses trabalhos, que são os 14 alunos presentes aqui, tá? Então, vamos começar a fazer o exercício aí, tá? É bem simples, na verdade, tá? Não tem susto nenhum. E eu pretendo usar essa metodologia também para os outros 2 exercícios, tá? Lembrando, então, que os 3 exercícios juntos, eles somam os 10 pontos de uma nota. Então, esse aqui vale 3,33, vamos dizer assim, ou 3,34, daquela nota até 10, tá? Vamos ver se eu consigo projetar aqui. Então, a primeira questão é com o método de Cole. Já vai aparecer aí. Ok. Está aparecendo, né, pessoal? Então, o primeiro exemplo, nós vamos fazer ele quase todo aqui, tá? Pelo menos vamos fazer para a gente entender. Eu fiz uma tabelinha que é para a gente fazer uma grade de depreciação, ou plano de depreciação, tá? Esse primeiro a gente vai fazer pelo método dos dígitos. Então, diz o seguinte: uma empresa adquire um equipamento por 8.400 dinheiros, né? Que seja 8.400 reais. A gente definiu que o valor residual é 2.100 e a vida útil é de 9 anos. E aí, a pergunta é, a gente tem que preencher esse quadrinho aqui, é fazer o plano de depreciação a cada ano pelo método de Cole, tá? Vou ver se eu aumento um pouquinho aqui a tabelinha. E essa tabela é uma tabela do Excel, inserida dentro do Word. Vamos ver se vai funcionar, tá? Então, eu fiz ano zero, ou seja, não existe ano zero, né? Ou seja, como começa? No ano zero, a fração é zero, não tem depreciação acumulada, e o valor do bem é 8.400, tá? Então, aí nós vamos começar a colocar as frações. Pelo método de Cole, vamos ver se ele vai me permitir aqui. Quando vocês clicarem em cima, ele vai virar aqui, ó. Ele vai abrir a tabelinha do Excel dentro do Word. Tá? Então, vamos aqui. Se tiver pergunta, vocês me falem aí, tá, pessoal? É o método da soma dos dígitos. Eu já dei a soma dos dígitos. Então, de 1 a 9 somados dá 45. Tá? 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9 dá 45. Então, no método de Cole, a maior depreciação é no primeiro ano. Então, é 9 sobre 45. A fração do segundo ano é 8 sobre 45. A fração do terceiro ano é 7 sobre 45. Vocês estão lembrando? Ela é invertida, né? Porque as maiores depreciações são no começo, e depois vai diminuindo a depreciação. Então, a fração de depreciação, eu estou colocando aqui a fração de depreciação de cada ano. Opa! 3 de 45. Depois, 2 de 45. E o último ano, a menor fração, 1 de 45.
Pessoal, qualquer coisa vocês me interrompam. Tá? Então, agora, a depreciação do primeiro ano é uma fração 9,45 avos de 8.400. Então, vamos lá, para vocês me ajudar um pouquinho aqui. Pega a calculadora. Quanto é 9 vezes 8.400 dividido por 45? Que é a depreciação do primeiro ano. Ah, desculpa. Não. Ela tem um valor residual. Desculpa. Nesse caso, ele não deprecia tudo. Ele tem um valor residual que é de 2.100. Ó, eu já ia atrapalhando vocês, tá? O valor residual é de 2.100. Então, o valor depreciável não é 8.400. É 8.400 menos 2.100. Ó, eu já ia errando aqui. Então, 8.400 menos 2.100 dá 6.300, tá? Então, aqui sim, vamos calcular 9 vezes 6.300 dividido por 45. Façam aí. 6.300 vezes 9 dividido por 45. Deu 1.260. Confere? Beleza. Então, a Heloísa me ajudou aí. 1.260. Aí você vai colocar aqui a depreciação do primeiro ano. A depreciação acumulada também é 1.260, porque é o primeiro ano. E a partir daí, então, o valor do bem reduziu esses 1.260. Você vai diminuir ali, vai dar 7.240. Opa, não, 7.140. Confere? Valor do bem, 7.140. Tá? Agora, no próximo ano, é 6.300 vezes 8, dividido por 45. A depreciação no segundo ano vai ser menor. Calcula para nós aí, Heloísa. 6.300 vezes 8, dividido por 45. Coloca para nós o valor no chat, porque eu tô... Ou fala para nós aí o valor. Quanto deu, gente? Vamos lá, pessoal. 6.300, que é o valor... Isso, 1.120. Boa, 1.120. Depreciação acumulada. Agora eu somo 1.120 com 1.260, que vai dar 2.380. Essa é a depreciação acumulada. E dos 7.140, eu tiro 1.120. Isso vai dar 6.020. Valor residual ao final do segundo ano. Terceiro ano, 7 vezes 6.300, dividido por 45. E aí? Quanto deu? 6.980. Isso. E aí eu vou parar por aqui, tá, pessoal? O que tu vai fazendo? Aqui tu vai calcular o 980, somar junto, a depreciação acumulada, tá? E vai acontecer que no último ano a depreciação acumulada vai ser o valor integral do valor depreciável e o valor residual vai ser 2.100. Tem que fechar aqui, tá? No último ano, né, no ano 9, a depreciação acumulada vai ser todo o valor depreciável, que é 6.300, e o valor residual vai ser o 2.100, o que sobrou, tá? Vocês têm que completar toda a tabela e colocar o nomezinho de vocês lá em cima, tá? Então, esse é o plano de depreciação, e através desse plano de depreciação a gente sabe qual é o valor da depreciação a cada ano, qual é a depreciação acumulada na somatória dos anos, e a gente vai acompanhando o valor residual do bem ano a ano, desde o valor inicial do bem novo, de 8.400, até o valor residual final, ao final da vida útil de 2.100.
tá? Vamos ver o próximo exercício. O próximo exercício é do método linear, certo? Então, um equipamento tem 42 mil reais, ou de dinheiros, né? De valor, 8 anos de vida útil e valor residual de 10 mil. Esse aqui é mais fácil ainda fazer. Estou tentando abrir aqui, ele não está me deixando. Não está me deixando abrir a tabela aqui. Ficou como uma figura. Nunca vi isso. Tá, eu vou abrir outro arquivo, então, Ô, porque esse professor, aqui ficou somente leitura. Eu vou professor, abrir outro arquivo. Pode falar. professor pode voltar ali na 1. Pode falar, estou ouvindo. Professor pode voltar ali na 1. Sim, vou voltar não. Se ele não fechar o arquivo aqui. Sim, vou voltar não. Só um pouquinho, porque está lenta a coisa aqui. Agora quem travou aqui foi meu Word. Só um pouquinho, tá, pessoal? Peço a paciência de vocês. Olha, meu computador não era para ser dos piores, mas ele não aguenta muita coisa. Vocês, por favor, fiquem aí. Ele está abrindo o Word, tá? Fiquem aí. Bom, o método linear ele é mais fácil ainda que o método da soma dos dígitos. Eu vou projetar de novo a 1 aqui para que a Bruna possa perguntar. Acho que foi a Bruna, né, que estava perguntando. É Heloísa, professor. Ah, Heloísa, desculpa, Heloísa. Deve aparecer em algum momento aqui. Não apareceu, né? Apareceu uma tela preta aí. Pois é. Vou de novo. Vou pedir a paciência de vocês aí, tá?
Ok, pode perguntar, Heloísa, sobre a 1. Está projetando a 1 aí. Professor, ali onde que se soma e diminui é sempre o valor da depreciação, né? No Junto. depreciação acumulada, você vai somando a depreciação ano a ano, nessa Aham, tabela aqui. isso. No valor residual, vai tirando a depreciação daquele ano. Então, numa soma, na outra diminui, Isso. tá? De Tá. tal forma que a depreciação acumulada ao final, ver se ele abre aqui. Aqui, a depreciação acumulada vai ser de 6.300, vai ter que bater esse valor. Uhum. E o valor residual, ao final, vai ser o 2.100, que são os valores dados no enunciado da questão, tá? Então, um vai acumulando até acumular 6.300, que é todo o valor depreciável, e o outro vai diminuindo até tirar todo o valor depreciável e sobrar só o valor residual. Agora vamos nessa questão aqui, que é mais simples ainda, tá? Então, você vai colocar ano zero, né? Só para facilitar. A depreciação é zero, a depreciação acumulada é zero, e o valor residual é o valor de todo o bem, tá? Um equipamento de 42 mil. Bom, ele vale 42 mil e a depreciação é linear ao longo de 8 anos. Ok? Então, no ano 1, qual vai ser a depreciação? Vai ser o 42 menos o 10 mil, que é o valor depreciável, né? Então, o valor depreciável desse bem é 32 mil. E a vida útil é de 8 anos. Então, ele vai perder 32 mil em 8 anos, de forma linear. Ou seja, todo ano ele deprecia a mesma parcela, o mesmo valor. Então, 32 mil dividido por 8 anos, isso vai dar 4 mil por ano. Então, no primeiro ano, ele vai perder, vamos ver se ele deixa eu digitar ali, 4 mil. Por que ele não está deixando eu digitar? Ah, agora, tá. 4 mil. A depreciação acumulada é 4 mil, e o valor residual, no primeiro ano, ele perdeu 4 mil. Então, o valor dele é 38 mil. No segundo ano, qual é a depreciação? 4 mil também, porque é linear. Depreciação acumulada, 8 mil, e o valor residual, 34 mil. Já viram que barbada? Até que vai chegar no último ano, o último ano a depreciação é 4 mil também, a depreciação acumulada vai somar todo o valor depreciável, que é 32 mil, e o valor residual é o valor residual de 10 mil. Vocês vão chegar a 10 mil ali. Tem coisa mais fácil? Não. Isso aqui é só uma forma da gente ver, materializar a depreciação, enxergar todo o plano de depreciação, certo? Esse aí é bem mais simples ainda do que o método de Cole, que já não era difícil. Correto, pessoal? E para vocês, a última questão vai ser uma questão que caiu no exame de suficiência do Conselho Federal de Contabilidade em 2013. Ele te dá um exemplo, ó, que tem uma máquina cujo o custo de aquisição é 100 mil, o valor residual é 10 mil e a vida útil de 5 anos. E a pergunta é, ao final do segundo ano, o saldo da depreciação acumulada, considerando o método linear e a soma dos dígitos dos anos, que é um sinônimo para método de Cole, será respectivamente, e aí tinha as opções para o camarada que está fazendo exame de suficiência no Conselho de Contabilidade, marcar qual é a alternativa correta, A, B, C ou D, tá? Então, vocês vão calcular, agora vocês sabem o que significa depreciação acumulada, porque vocês vão ter feito 2 exercícios de depreciação acumulada,
e vão saber a resposta, marcar a resposta certa. Eu pedi também que você faça um demonstrativo no verso da folha. Não precisa ser pelos 5 anos, mas pelo menos até o 2º ano, que é o que a questão está pedindo, ok? E para quem está online, aí, tá? Vai poder fazer, são agora 16 alunos, tá? 16 alunos. Eu tenho que ver quem mais entrou aí. Não, são os 16, eu tenho anotado todos. Tá, ótimo que você perguntou. Gustavo Destro, de onde que saiu 45? Porque o método dos dígitos, ele soma todos os anos da vida útil. Então, no enunciado da questão, foi dado que o bem tem uma vida útil de 9 anos, tá? Isso foi dado no enunciado da questão. Na questão 1, foi dado que o bem tem vida útil de 9 anos. E pelo método do Cole, que é também conhecido como método da soma dos dígitos, tu soma todos os anos para encontrar o denominador da fração. Então, tu soma 1, mais 2, mais 3, até chegar no 9. Tu soma todos os dígitos até o 9. Tá? E esse 45 vai ser a tua fração do cálculo da depreciação. Se ele tivesse te dado que a vida útil é 10 anos, tá? Então, os dígitos seria 55 e não 45. Então, 45 é a soma dos dígitos de 1 até 9. Tá? Depende de quantos períodos de vida útil o bem vai ter estipulado, tá? Então, ali é a soma dos dígitos, tá? E agora eu vou colocar a senha para vocês fazerem esse exercício. A senha é essa aqui do chat, tá? Para quem baixar aquele arquivo, usa essa senha e faz aquela versão resumida. Ela está chamada de online. Os demais alunos fazem de acordo com o seu número de matrícula. Matrícula terminada em número par, tem o exercício lá para matrícula de número par. Matrícula terminada em número ímpar, tem o exercício terminado lá em número ímpar. Ok? Mais alguma pergunta aqui? Depois, se tiver outra pergunta, pode perguntar ainda na aula da semana que vem, porque vocês têm prazo agora de 2 semanas para fazer esse exercício aí. É barbadinha, tá, gente? É dado, né? É dado. Vamos para o último ponto da aula, tá? Que a gente vai falar sobre a função organização, a função administrativa organização. Vou projetá-la aqui para vocês. Vou fechar o Word agora para o meu computador aliviar um pouco. Se aquela tabelinha lá no arquivo online não abrir, não tem problema, vocês façam uma nova tabela, tá? Uma tabela de plano de depreciação. Agora, rapidão, tá? Vou passar rapidinho mesmo. Falar sobre a função organização. Pessoal, principalmente para quem fez aquele curso, que foi a maioria de vocês, curso de planejamento estratégico, entendeu muitos conceitos relativos ao planejamento, né? Imagino que sim. Sobre planejar, sobre estabelecer metas, estabelecer objetivos, estabelecer planos de ação, né? Definir prazos, definir a alocação, né? Definir quais os meios, os recursos necessários para realizar determinada ação, determinada tarefa, né? Quais os recursos físicos, quais os recursos humanos. E a gente vai falar agora sobre a função administrativa que vem em seguida ao planejamento, que é a organização, a função que determina a localização, né? A melhor alocação dos recursos para uso eficiente e eficaz dos recursos. Certo, depois a Letícia termina de ver. Para alocação eficiente e eficaz dos
dos recursos definidos pelo planejamento. Vamos ver aqui se eu consigo projetar, se vai projetar para vocês. Não, para vocês não projetou. Me perdoem, vou tentar de novo. Vou tentar agora projetar a tela inteira. Não me aparece. Gente, vocês podiam dar uma melhoradinha nesse Google Meet aí. Eu vou clicar em apresentar, ele não me disponibiliza o arquivo que eu quero apresentar. Uma pena. Não saiam daí, pessoal. Vou ter que manter assim mesmo, porque ele não está aceitando projetar. Bom, aqui um breve conceito. A função de organizar compreende várias fases, como a elaboração dos níveis hierárquicos, a definição das estruturas organizacionais. Pode ser definida como a ordenação dos recursos materiais e recursos humanos visando atingir os objetivos estabelecidos. Então, para não repetir a palavra, organização, aqui o conceito traz ordenação dos recursos materiais e recursos humanos visando atingir os objetivos estabelecidos. Tá? O organograma, a organização, a função organização, ela não se resume ao organograma da instituição, da organização da empresa, certo? Só ele é peça fundamental, ele é um elemento que traduz, em boa proporção, a organização, a função organização. Tá? Vocês todos conhecem, já devem ter visto organogramas gráficos, né, que definem ali a alocação dos recursos humanos e, em consequência, também vão direcionar os bens materiais. Eu vou dar de exemplo aqui, colocar o organograma do nosso campus, que a gente encontra aí na página da nossa instituição, na página do Instituto Federal Campus Santa Rosa do Sul, né? Mas é muito comum, a maioria das empresas, divulgar o seu organograma, que ele serve para quê? Para a representação da estrutura da empresa, a estrutura departamental, deixando claro os níveis hierárquicos. Lembrando que a organização, como função administrativa, complementa a função de planejamento, organizando, preparando a estrutura interna para tornar mais eficientes as tarefas. Vamos dar uma olhadinha aqui no organograma. O organograma é um desenho, tipo esse aqui, vocês já devem ter conhecimento, já devem ter visto de alguma empresa, um organograma de alguma organização, de alguma instituição. A função organização que a gente vai encontrar exposta no organograma, ela tem como principais subfunções, como principais atribuições, definir a divisão do trabalho,
agrupar as atividades em uma estrutura lógica, designar as pessoas para a sua execução, alocar os recursos e coordenar os esforços. Eu vou, nesse momento, projetar o organograma do Instituto Federal Catarinense Campus Santa Rosa do Sul. É um pouco mais complicadinho que aquele desenho que estava na figura, tá? Vamos ver se vai aparecer aí para vocês. Aqui diz que eu estou compartilhando. Agora apareceu, tá? Pessoal, isso está na página do Instituto, tá? Então, nós não vamos gastar muito tempo, até porque o que eu vou cobrar de vocês em termos de questões de prova, de organização, é muito básico, é só o conceito do que é organização. Organização é a função administrativa aonde se aloca da melhor maneira os recursos, tanto os recursos humanos como os recursos materiais, tá? Isso vai ser basicamente o que vai ser cobrado de vocês. O organograma é a mais fiel, é a principal forma de demonstrar a organização da instituição, da empresa, mas ele não resolve tudo. Por exemplo, esse é o organograma do Instituto Santa Rosa do Sul, tá? Então, a gente tem aqui, por exemplo, ó, a direção geral e vários órgãos vinculados. O que estão em preto e branco são órgãos que não têm remuneração extra. E os que estão coloridos são órgãos ou departamentos que têm uma gratificação monetária, ou seja, as pessoas que estão investidas nesses órgãos recebem uma gratificação, um valor monetário a mais no salário por assumirem essas atribuições. Então, nós temos, por exemplo, a chefia de gabinete, a coordenação, aqui em azul, né, de TI. Aqui, nesse roxo, nós temos a direção de ensino e a direção de administração. Em laranja, tem a coordenação geral de ensino, a coordenação de assistência ao educando, CISAI agora. Nós temos aqui a direção de infraestrutura e produção, que envolve, por exemplo, a fazenda da instituição, a coordenação de execução orçamentária e financeira, que é a parte financeira de pagamentos, tá? E, por sua vez, elas têm os seus desdobramentos. Aqui em amarelinho, ó, está a coordenação dos cursos. Nós temos duas coordenações de curso. A coordenação do curso de engenharia agronômica e a coordenação de curso de técnico em agropecuária, certo? E aí para baixo a gente teria ainda, por exemplo, os professores e os técnicos administrativos que trabalham em cada uma dessas, em cada um desses cursos, tá? Então, o organograma é uma forma gráfica, é um desenho que representa a organização da empresa, mas ele, por si só, ele não consegue ser detalhado a ponto de explicar toda a organização da instituição, tá? Ele é só um desenho gráfico, só que ele necessita de um texto, de um complemento para explicar todas as nuances, todos os detalhamentos da organização. Ele ajuda, mas ele não tem a finalidade dele mesmo, ele não se acaba, tá? Então, quando você entrar, por exemplo, na página do Instituto lá e encontrar o organograma, do lado tem um outro arquivo, um arquivo de texto, que detalha todas as atribuições de cada uma dessas funções aqui. Eu vou ver se eu consigo olhar rapidinho aqui, para dar um exemplo para vocês. Eu vou tentar abrir uma delas de exemplo, com as atribuições de cada um desses cargos que estão aí. Certo? E aí nós estamos falando da função organização. Ela tem, justamente, é nesse momento em que a instituição para e define toda a alocação de recursos, e recursos tanto os humanos como recursos
materiais. Então, eu abri aqui, ó, esse arquivo que acompanha o organograma. Vou pegar um deles aqui, tá? Eu vou abrir um deles, de preferência um que seja do conhecimento de vocês. Tentar, vou lá no meio, tá? Abrir um deles. Tá, é um arquivo grande, tem 34 páginas. Vou tentar abrir um que vocês tenham mais familiaridade. Aqui, por exemplo, ó, coordenação do curso, tá? Ó, artigo 20. Aqui está 23, tá? Quais são as atribuições do coordenador de curso, né? Hoje nós temos 2 coordenadores de curso, a professora Thaís e o professor Bilk. Então, tem uma série de atribuições. Vamos ver aqui, por exemplo, a atribuição 2. Conduzir e supervisionar a atualização pedagógica do curso e acompanhar a realização das atividades acadêmicas previstas no PPC. Incentivar a articulação entre ensino, extensão e pesquisa e inovação e apoiar a realização de eventos científicos, culturais e esportivos no âmbito do curso. Tá? E aí vai indo, por exemplo, olha lá, o item 8, recepcionar, informar e acompanhar os estudantes no desenvolvimento do curso. E vai, olha lá, ó, item 13, analisar e homologar em conjunto com o NDE os planos de ensino de acordo com o calendário acadêmico. E, olha lá, inscrever e orientar estudantes quanto aos exames de desempenho aplicados ao curso. E aí vai, ó, o CISAI, que é a Coordenação Geral de Suporte e Acompanhamento Educacional, era o antigo SEGAI. Vocês chamam de SEGAI ainda ou já chamam de CISAI? Então, tá aqui, ó, todas as competências. Me respondam no chat aqui, se vocês chamam de CISAI ou SEGAI. Era o antigo SEGAI. Então, tem todas as atribuições do SEGAI. Isso. Alguns já chamam de CISAI, ó. Todas as atribuições do CISAI, SEGAI estão aqui, tá? Nesse documento. Estão entendendo? Então, quando o Instituto parou para desenhar seu organograma e desenhar as atribuições de cada uma dessas coordenações que foram julgadas importantes, vitais para o funcionamento do Instituto, estávamos trabalhando a função organização, estávamos cuidando da organização do Instituto para que se possa atender os objetivos e as metas estabelecidas no planejamento, tá? Então, basicamente, é isso que se faz nesta função, nessa etapa do processo administrativo. A etapa do processo administrativo onde se aloca os recursos e os meios que vão ser utilizados para se atingir os objetivos e as metas definidas no planejamento, ok? E, por último, nós vamos ver os princípios envolvidos na função organização. Aqui é bem rapidinho, tá? Pessoal, esses slides eu vou colocar no tópico da semana que vem. Esses slides aqui da função organização não estão no SIGA ainda, tá? Mas não se assustem, também não vai ser cobrado de vocês agora, vai ser cobrado mais adiante. Esses slides vão ser colocados no tópico da semana que vem. Eu vou colocar logo no tópico da semana que vem todas as funções administrativas que faltam, tá? Eu vou colocar todas, na verdade. Vou colocar, repetindo, a do planejamento, a da organização, a da direção e do controle, tá? Vamos ver se eu consigo. Aqui, ó, tá? Aqui uma outra forma de ver a função organizar, olhando o processo administrativo como um todo, né? Nós temos a função planejar, sobre a qual nós já conversamos, sobre a qual vocês fizeram o curso de planejamento, tá? Nós estamos falando agora na função organizar, e ainda nas próximas semanas nós vamos falar sobre a função da direção e a função do controle, tá? A função organizar, ou organização, ela, então, se baseia em dividir o trabalho, agrupar as atividades em uma estrutura lógica, vocês viram isso,
exemplificando ali no Instituto com o organograma e as atribuições das pessoas que estão ali, designar as pessoas para sua execução, alocar os recursos e coordenar os esforços. Ok? Vamos ver os 3 princípios básicos da organização. Princípios básicos da organização. O primeiro deles é o princípio da especialização, ou seja, especializar o trabalho, né? Dividir o trabalho, né? Uma vez que nem todo mundo pode fazer tudo, né? É bom, esse exemplo é sempre bom lá no... eu puxo um exemplo mais simples, né? Poderia ser o do Instituto, mas eu passo o exemplo do restaurante. Um restaurante é uma instituição que precisa também alocar os seus recursos de uma forma mais eficiente e eficaz. Os recursos humanos e os recursos materiais. Então, no restaurante, o cara que cozinha não pode ser o mesmo cara que faz a cobrança da conta. Provavelmente, quem cozinha não é o mesmo que serve, não é o garçom. E talvez, dependendo do tamanho do restaurante, quem cozinha não é o mesmo cara que lava a louça, por exemplo. Vocês estão entendendo? Olha, passando um caminhão grande aqui, né? Então, o princípio da especialização, ele prevê a divisão do trabalho, uma divisão eficiente do trabalho, tá? Num restaurante, a gente tem que ter, pelo menos, lá o cara que cozinha, o cara que serve, o cara que lava a louça, o cara que cobra a conta, né? Às vezes, uma pessoa faz 2 dessas atividades, mas quanto mais eu puder especializar essas atividades, talvez mais eficiente fique o trabalho. Certo? Não é, vocês concordam que não é conveniente que o cara que cozinha tenha que lavar a louça, né? Ele vai cozinhar melhor se ele se concentrar só em preparar a comida, tá? Claro que isso vai depender do tamanho do restaurante. Mas imagina que o restaurante vai aumentando, e aí tu não tem só uma pessoa para lavar a louça, tu precisa mais que uma pessoa para lavar a louça. Então tu pode ter uma pessoa que lave os talheres e pratos, e a outra que lave as panelas e os tambores de cozimento, certo? E aí chega um momento que a especialização chega num ótimo, e por isso vocês vão encontrar aqui um gráfico que mostra o ótimo da especialização. A produtividade do trabalho vai aumentando até um máximo, a partir de um ponto em que a especialização já começa a ser prejudicial. Por exemplo, como é que pode ser prejudicial a especialização? Se eu tiver, por exemplo, uma pessoa só para lavar garfo, uma pessoa só para lavar colher, uma pessoa só para lavar faca. Aí, nesse momento, a especialização... Tá bom, José? Nesse momento, a especialização, ela se torna contraproducente e começa a diminuir aqui a produtividade. Ok, pessoal? Então, é isso que o gráfico está mostrando. Chega um momento que, se eu especializar demais, a produtividade pode diminuir, tá? Isso também acontece numa fábrica de automóveis, por exemplo. Claro que o cara que monta a roda não é o mesmo cara que monta o motor, e por aí vai. Mas se chegar um momento que o cara que monta a roda tem um que bota um parafuso e o outro que bota o segundo parafuso, esse nível de especialização pode já tornar menor a produtividade. Então, esse é um dos princípios, tá? O princípio da especialização, sabendo que ela tem um grau ótimo. Depois, o princípio da definição funcional. Esse aqui é muito importante, e é o que está refletido lá no organograma, que é deixar muito claro o que cada um tem que fazer, tá? O princípio da definição funcional é o saber o que tem que ser feito. Por isso que isso está escrito naquele documento que acompanha o organograma, tá? Que é definir o que cada um tem que fazer. E o terceiro princípio é o que eu acho o mais importante. É o princípio da paridade entre a autoridade e a responsabilidade, tá? Para se cobrar a responsabilidade de um determinado agente da instituição, ele tem que ter autoridade para isso, tá? E aí a gente vê vários exemplos onde não há esta paridade entre a autoridade e a responsabilidade. Ok, Antônio?
Tudo bem, bom final de semana. A gente já está terminando, tá? Esse princípio da autoridade, da paridade entre autoridade e responsabilidade é muito importante. Eu vou dar um exemplo. O diretor do instituto lá tem uma série de responsabilidades, mas a autoridade dele é muito limitada. Por exemplo, o diretor do instituto, ele não pode contratar funcionários, né? Ele não pode decidir, ele não pode demitir funcionários, né? Por exemplo, se um funcionário não estiver atuando a contento dentro da sua atribuição, o diretor não tem autoridade para demitir o mau servidor. Ele tem que abrir um processo administrativo e são os membros dessa comissão administrativa que vão, talvez, identificar que aquele funcionário não está desempenhando suas atividades e talvez mereça ser demitido. Mas não é o diretor que vai decidir isso, certo? Quem decide isso é a comissão, uma comissão criada com essa finalidade, certo? Então, o diretor aí tem uma série de responsabilidades, ele é cobrado pelo resultado do trabalho daquele funcionário, mas se ele precisar trocar aquele funcionário, ele não pode. Então, aí, esse é um dos problemas que eu identifiquei quando passei pela gestão do Instituto. Esse princípio, no Instituto, na direção do Instituto, ele é deturpado, ele não é respeitado completamente. Não existe uma paridade entre autoridade e responsabilidade. E isso é muito importante, esse é um dos princípios mais importantes para se levar em conta dentro da organização. Para ser cobrado pela responsabilidade de acordo com o serviço que está sendo feito, é necessário que aquele agente tenha a autoridade designada para poder fazer as alterações. Não adianta cobrar a responsabilidade de alguém se ele não tem autoridade para mudar os fatos. Isso acontece em quase todos os setores dentro do Instituto, tá? Quase todos os setores. Tá? Tudo bem, Isabel, a gente está terminando, tá? A gente só está falando, por fim, esse aqui é o último slide, tá? Que quase todos os setores dentro do Instituto têm uma certa responsabilidade e muito pouca autoridade para mudar uma determinada realidade, para conseguir atender aqueles objetivos, aqueles itens, aquelas necessidades sobre os quais aquele setor é responsável, ou aquela pessoa é responsável, tá? Então, eu vejo esse como um dos grandes problemas, não só do Instituto, do nosso campus, mas do setor público como um todo, tá? Todos os órgãos públicos sofrem com a falta de uma paridade entre autoridade e responsabilidade. E essa é uma razão pela qual, pelo menos na minha opinião, eu vejo como uma mazela do serviço público. O serviço público hoje tem mazelas, né? Tem problemas de atendimento, problemas de dar resolutividade, de dar resultados para a sociedade, porque não há um respeito a esse princípio da organização, a esse princípio administrativo, tá? Basicamente isso. Pessoal, nós estamos encerrando o nosso encontro de hoje, já são passadas das 10 horas. Eu ainda abro aqui para, se alguém quiser falar alguma coisa. Alguém gostaria de comentar, perguntar, opinar? Nós estamos encerrando, certo? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Perguntar? Eu vou pedir desculpa pela pressa, né? Passei meio rápido, mas essa questão da organização é um assunto meio chato também, é um assunto muito teórico, tá? Mas fiquem, como eu disse, tranquilos, tá? Que a cobrança vai ser só de maneira bem superficial, bem genérica, sobre os conceitos da organização e mais. Todas as questões que eu vou cobrar de vocês, a gente vai fazer um exercício aqui online, tá? Como a gente fez pro caso do ITR, tá? A gente vai passar todos os... tudo que vai ser cobrado de vocês na prova, a gente vai passar exemplos de questões, tá? Porque são questões de concurso. Então, para também tirar esse receio de que possa ser uma coisa nova, surpreendente, que vai ser cobrado de vocês na prova, tá bom? Então, aqui agradecendo a companhia de vocês, a atenção de vocês nessa manhã, tá? Eu desejo um bom restante de sexta-feira, um bom final de semana, que se cuide com essa epidemia, que tenha uma boa semana
e até sexta que vem, um abraço para todos vocês, tá bom? Obrigado aí pelos desejos de bom final de semana. Um abraço, fiquem bem. Tchau, pessoal, tudo de bom.